Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de costura criativa aqui do Ateliê Bucket. Hoje a mesa tá cheia porque tem bastante coisa aqui. Eu vou começar passando para vocês as medidas principais dessa bolsa, tá? As medidas principais eu vou desenvolvendo e vou passando mais informações, porque eu até comecei a gravar essa aula passando todas as medidas, todas as partes, e ficou um vídeo muito longo, é muito tempo falando, explicando, né? E a gente que costura, a gente gosta da coisa da prática mais, né? A gente quer ver logo, começar a fazer logo, né? E menos falação. Se você tiver dúvidas, alguma coisa não ficar claro, pode deixar nos comentários. Tranquilamente a gente responde, tá? Se tiver dúvida. Então vamos lá, pode anotar as medidas da bolsinha. Se você quer ver essa bolsa pronta, pode ir lá no Instagram, que tá na descrição desse vídeo, @atelier_bucket, se não me engano, mas tá na descrição do vídeo, o arroba do Instagram, você pode ver a bolsinha antes de costurar, tá? Ou vai lá no final desse vídeo que tá lá a bolsa pronta, né? Aí você pode ver como ela é. Você vai precisar cortar, então, um retângulo medindo 20 centímetros de largura por 24 de altura. Cortou 20 por 24, você vai vir aqui, vai dobrar a sua modelagem ao meio. Você já começa com o retângulo dobrado ao meio, na verdade, né? Para espelhar todas as medidas. Aí você vai vir aqui, vai fazer um risquinho aqui, vai marcar da ponta para dentro 1,5 centímetros, colocar a régua e vai chanfrar. A régua fica aqui em cima, até aqui embaixo, na pontinha. Né? A gente já fez isso em outras aulas que eu já expliquei como se faz isso, né? A gente coloca a régua aqui, vem, coloca ela aqui e a pontinha dela aqui. Eu tenho uma régua aqui para exemplificar, tá aqui. Ó, eu venho, coloco a minha régua no 1,5 que tá aqui assim, digamos, e venho, coloco ela na pontinha lá do retângulo de baixo. Aqui eu risco e depois corto e minha modelagem vai ficar chanfradinha. Fez isso, uma curva de 2 centímetros na parte de cima e uma curva de 3 centímetros na parte de baixo. Feito isso, você vai fazer a segunda modelagem, que é do bolso frontal. Esse bolso frontal vai medir 19 centímetros de altura por 20 de largura. Cortou o retângulo 19 por 20, vai dobrar ele assim ao meio, certinho. Vai posicionar aqui, ó. Juntinho aqui, ó, beiradinha com beiradinha, alinhadíssimo. Vai vir aqui e vai desenhar o retângulo aqui, vai estar sobrando. Você vai pegar a caneta, desenhar essa parte aqui da sua modelagem, nesse retângulo do bolso. Recortar, quando você abrir, ele vai estar chanfrado na mesma medida que o espelho frontal da sua bolsa. E vai ficar exatamente igual, com esse mesmo chanfrado. Ele vai ficar estreito aqui e mais comprido aqui, com curva de 3 centímetros também na parte de baixo do bolso. Feito isso, você vai fazer uma margem de virado de 1 centímetro aqui em cima. Eu marco 2 centímetros, que eu vou virar 1, né? E marquei aqui, só fiz linhas por fazer aqui, para eu não me esquecer que tem uma telacê de 3 centímetros de distância entre cada linha, tá? Vai ter uma telacê na frente desse bolso. Feito isso, tá com as duas modelagens, da frente, costas e bolso. A medida de folha. A minha peça ficou com 81 centímetros de diâmetro, tá? Então, eu dividi 40 centímetros por 7 o canal de zíper e 41 por 8 o folhe. Você, antes de cortar a folha e canal de zíper, pega a fita métrica, põe aqui no meio, aqui tem uma marcação de meio, coloca o 0 aqui, circula a sua peça bem justinha a fita em volta, tá? E vê quantos centímetros de diâmetro tem a peça que você cortou, a modelagem que você cortou, tá? Para ir, mediante a sua medida, você vai acrescentar ou tirar a medida do canal de zíper e o folhe. O meu 81, eu dividi por 2, né? Dividi por 2 medidas. Escolhi que 40 centímetros vai ser o canal de zíper e 41 folhe, assim eu tenho meus 81 dividido entre folhe e canal de zíper. A sua medida deu 88, põe lá 44, 44, né, 48, enfim, aí você que escolhe como você quer dividir a sua medida entre folha e canal de zíper.
Eu te passo a minha e você pode fazer a sua própria ou fazer igual a minha, que não tem problema. Então, são essas as medidas que a gente vai precisar. Fora isso, a gente vai precisar de um porta-alças, tá? Um porta-alças medindo 5 centímetros de largura por 8, que é para colocar uma meia argola, né? Uma argola D, que é para um dos tirantes da bolsa. Vou precisar de duas argolinhas pequenas, pode ser de até 2 centímetros, tá? Maior que isso, acho que vai ficar ruim, porque a bolsa é pequenininha. Aqui, essa daqui tem 13. Cortei também um tirante para costurar e dividir depois ao meio, entre as duas. Medindo 15 por 2, para fazer os tirantes, as tirinhas aqui, os tirantezinhos dessas meia argolas que são frontais. Essa daqui vai no espelho traseiro da bolsa, tá? Vou precisar de um cursor de zíper, um pedaço de zíper medindo 44 centímetros de zíper, tá? Para aquele nosso canal de zíper. Vou usar o sintético Prada, o Prada preto, tá? Da Personal Art, fundo em malha, costura na máquina doméstica, agulha 18, costura tranquilamente, é um 08, fundo de malha, sintético maleável, né? Não dá problema nesse sentido, tá? Vou precisar também de uma alça, que pode ser inteira de alça chique, ou pode ser como eu vou fazer aqui. Aqui eu vou usar um pedaço de Prada, medindo, para a alça da minha bolsa, medindo 66 centímetros por 8. 8. Isso, 8. 66 por 8, tá? Aqui eu fiz coloquei um durex para fazer um virado de 1 centímetro aqui para fazer acabamento, você vai entender na hora, tá? A proposta. E tô usando um pedacinho de alça chique de 43 centímetros, uma alça de 4 centímetros, por isso que aqui tem 8. Se você usar uma de 3, aqui vai ter 6 de largura, tá? Ó, passei um regulador, que tem que ter, né? Um regulador de alças. E um mosquetão para acoplar no corpo da bolsa, naquele tirante aqui que a gente vai fazer. Vocês vão entender direitinho durante a feitura da peça, tá? Só assistir o vídeo inteiro que dá para entender direitinho, que é bem simples. Aqui eu tenho o meu canal de zíper, meu fole, aqui o forro do canal de zíper, né? E canal de zíper aqui, já reservados. Deixa eu ver o que mais. Vai precisar de vivo, o vivo é opcional, você pode usar o vivo plástico também. Vai precisar de vivo, ó, vou usar aqui tenho 2 tiras de espaguete de 1 metro cada uma. E cortei 2 tiras no Prada, medindo 97 por 2,5, que é para encapar o espaguete e fazer o vivo. Pode usar vivo plástico se você quiser e pode não colocar vivo se você quiser. Tá? O vivo ele é opcional, ele ajuda na estruturação da peça, obviamente, na estrutura, e ajuda também a gente obter uma simetria, não é simetria. Quando a gente desvira a peça, ela fica, o modelo fica bem estruturadinho. É estrutura, né? Ajuda na estruturação da peça. Vou precisar também espuma torneada. Se você decidir que quer fazer também uma matelassê, eu já trouxe uma matelassê costurado do Prada, ó. Espuminha torneada de 7 milímetros, tá? Aqui eu tirei a margem de virada aqui do meu bolso, tá? Fiz a margem aquela de 2 centímetros. Deixei ainda sobrando um espacinho, ó, antes de costurar, para fazer o virado aqui em cima e acoplar o forro do bolso, tá? Então, usei um pedacinho de espuma torneada, colei com cola Tec Bond, a cola pode ser a permanente ou a reposicionável, e costurei aqui o matelassê, tá prontinho, só para acoplar na frente aqui da bolsa. A gente vai fazer um porta-garrafinhas de água, que eu vou passar as medidas e ele depois pra gente ficar, senão o vídeo fica muito longo, já tá bem longo, né, de explicação das partes. A gente vai construir na bolsa, e vocês vão vendo o que eu vou utilizando em cada etapa, tá? Eu acho que assim vai ficar mais eficiente, porque tem muita coisa nessa bolsa para passar, muitas partes, né? Então, para ficar mais fácil, vamos começar logo a costura. Vou começar pelos tirantes, ó, fiz o virado, a gente faz o viradinho, né? A gente vira aqui pra dentro daquela margem, porque a costura é dupla face de um lado e do outro. Vou fazer costura de bordinha, uns 2 ou 3 milímetros da borda pra dentro, tá? De um lado e do outro, eu vou fazer aqui no ponto número 5. Minha máquina é uma Jack A2,
uma reta industrial, estou usando a agulha número 18 para costurar esse projeto. Linha de nylon 60, na cor preta, nas duas partes, na bobina e na parte superior. Se você for utilizar máquina doméstica, linha de nylon 60 na parte superior da máquina e na bobina da máquina, linha de poliéster, tá? Meu ponto de fechamento 3,5, acabamento número 5. Vamos lá, vou costurar aqui. Ó. Já vou fazer o outro lado também. Deixa eu tirar aqui os excessos de linha, né? Tá aqui, ó, o tirante feito. A gente já coloca aqui, já vou acoplar a argola D. A argolinha dele já fica pronta, né? Que é o tirante do fundo da bolsa. E eu vou já fazendo um virado naquele tirante menorzinho, que é das argolinhas pequenininhas, né? Que são essas daqui. Já vou aproveitar e já vou fazer a costura, né? Vocês sabem que eu gosto de começar pelos pormenores da bolsa aqui, né? Vou numa costura de bordinha aqui, para prender isso aqui no ponto número 5. De um lado e do outro, costura de bordinha. E tenho meus tirantes prontos. A gente costura assim, ó, uma tira, você vai fazer tirantes para bolsa, já faz uma tira só. Dependendo da quantidade de tirante, geralmente são 2, mas se for 2, 3, 4, se for fazer de sintético, faz uma tira grande, depois você só divide os pedaços para as partes da bolsa, que fica muito mais fácil, né? Porque costurar 2, 3, 4, uma tira só, longa assim, aí você vem e divide ela. Vou dividir para um pouquinho diferente, eu vou dividir um tamanho assim, ó. Vendo? Não tô dividindo ao meio. Já vou falar as medidas direitinho que eu tô cortando aqui. Uma tira vai ser maior, um tirante vai ser maior que o outro. Uma eu deixei 9 centímetros, esse aqui que é a maior. E a pequenininha, menorzinha, eu deixei com 6. Tá? Já vou até colocar cada uma aqui dentro, ó. E já vou prender com o meu clips. Com isso, a gente já deixa todos os tirantes prontos. Que fica muito mais fácil depois, eu acho. Ó. E também deixa esse maiorzinho aqui pronto, só prender com clips. Aqui, como eu trouxe o matelacê pronto, agora eu faria o matelacê no meu bolso, tá? Para começar a costura da bolsa. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o virado desse bolso, né? Aqui tá, depois que você costurou, se quiser fazer matelacê, se não é só colocar o bolso. Se não quiser colocar um bolso, não precisa colocar um bolso. Tudo que é adereço na bolsa, que não pode faltar. Espelho frontal traseiro da bolsa, né? Isso não pode faltar. E não pode faltar folha e canal de zíper, essas coisas meio... argola D, né? O tirante de argola, esse tipo de coisa que não pode faltar. Tudo que é adereço que vem para poder enfeitar, todo enfeite, ele é opcional. Vivo é opcional, às vezes o vivo serve para estruturar. Se o vivo é estrutura, então ele não é opcional. Né? Mas se ele não é estrutura, ele é só para dar um caimento melhor na peça. Então, a função dele é ornamental e não estrutural. Então, também se torna opcional. Então, muita coisa, por isso que a gente fala, se quiser, coloca, se não quiser, não coloca. E eu esqueci do TNT. Aqui fiz o virado, ó, coloquei dupla face, virado aqui do bolso. Agora eu vou pegar aqui o forro do bolso e vou fazer um virado também aqui, que a gente marca aqui 2 centímetros e faz o virado igual.
Como eu passei dupla face aqui, agora é só acoplar o forro aqui. Um pouquinho mais para baixo, tá? Para ele não ficar aparecendo. Eu já vou mostrar para vocês. Vou colocar uns 2 milímetros, mais ou menos, para baixo da margem. Ó, tá vendo? Tem uma distanciazinha aqui entre o forro e o sintético. 2 milímetros já tá bom. E quando eu colocar aqui na bolsa, o forro não vai ficar aqui em cima aparecendo. Tá aqui acopladinho, né? Vamos passar uma costura aqui, vou passar aqui um pesponto. De beiradinha, né? Deixa eu passar do outro lado. Eu vou passar do lado do forro, porque eu sei que meu ponto tá bom dos dois lados. Se você não tiver um ponto legal, que não tá bonito, você mede, vem aqui do lado direito da costura, do lado que tiver o ponto tá bonito em cima, então você vem, tira 2 milímetros para baixo e faz uma costura o mais reto possível. Aqui eu vou fazer desse lado que é mais fácil de enxergar e o ponto da minha máquina tá ótimo nesse sentido, tá? Ponto número 5, ó. Passar aqui um pesponto direto. Não tem necessidade de retrocesso. Eu dei um pontinho ali para o hábito mesmo do retrocesso, mas não tem necessidade. Ele vai ser acoplado no corpo da bolsa. Aí ficou aqui, ó, o pesponto passadinho aqui. E a costurinha feita aqui pelo lado de trás do espelho. Aqui a gente tá com o espelho frontal prontinho, só para ser acoplado. Vamos passar a costura de segurança aqui em volta, né, que eu nem tinha me atentado para isso. Pode ser colado, mas se você passar cola aqui e colar esse espelho, ele vai marcar, o matelassê fica todo marcado aqui, tá? Então, eu vou só passar uma costura de segurança aqui em volta. Vou tentar segurar aqui o forro retinho. Isso vai facilitar muito depois. Esse calcador velhinho, tadinho, ele prende a linha ali na hora de fazer curva. Prontinho. Costurinha feita, ó. O bolso tá presinho aqui, o forro. Tá vendo? Costuradinho assim em volta. Isso fica uma peça muito mais fácil de usar depois. Aqui embaixo não fechou necessariamente, não, porque... Mas o jeito que tá aqui já dá pra usar sem problemas aqui. Bom, feito isso, deixa eu puxar essa linha aqui, que ela fica viradinha assim, quando eu ver. Prontinho, ó, feitinha a costura de segurança, tá aqui, reservo, já tem 3 partes já feitas, os tirantes, essa parte. Agora eu vou montar o vivo. Não, o vivo ainda não. Deixar o vivo mais pra frente, porque ele é mais, depois que tiver tudo feito por aqui. O canal de zíper, trabalhar o canal de zíper aqui, fazer um piquezinho no meio, ó, de um lado, piquezinho no meio do outro. Ó, frente do meu zíper, olhando pra frente do meu sintético, vou ver, deixar uma sobra aqui. Se quiser pode marcar o meio do zíper. Tá, eu vou colocar assim, ó, deixar sobrando mais ou menos um bom tamanho para um lado, um tamanho para o outro aqui. Se quiser pode colocar dois cursores.
Aí a frente do meu zíper, olhando pra frente aqui do meu principal. Agora eu vou pegar o forro, né, dar um piquezinho assim também no meio, ó. Frente do meu forro, olhando pra frente aqui do meu principal. Meio com meio, né, aqui do principal com o forro. Eu já falei que o forro do canal de zíper eu corto ele sempre com meio centímetro a mais. Quando eu vou fazer assim, canal de zíper desse estilo aqui, eu sempre corto meio centímetro a mais para ficar mais fácil depois na hora de fazer. Aí eu só refilo essa medida. Vamos lá. Agora aqui vou costurar no ponto 3,5. Nem vou trazendo vocês para perto, porque é uma costura básica, um pé de máquina. Esse pé de máquina aqui, esse calcador tem meio centímetro. Tem meio centímetro. Tava muito longe também, não. A câmera tava muito longe daqui. Agora é só costurar retinho. Vou pôr um olhinho nesse pedal. Processo começo e final. Desvira e rebate. Eu vou fazer isso aqui com vocês, o outro eu vou fazer para economizar tempo de aula. Essa aula já vai ser bem longa, tenho certeza. A gente tem 2 bolsinhas para fazer, então vai ser bem longa. Então vamos direto aqui, ó. A bolsinha de água é simplesinha, vocês vão ver quando eu passar. Não tem nada nela que seja diferente ou estranho do que a gente já saiba fazer. Então é bem simples, é uma ideia simples para você acoplar aqui, usar no dia que você for na Mega, por exemplo, ou se for fazer um passeio, alguma coisa que precisa de uma bolsinha bem chiquezinha, bem bonitinha. Aí você tem que levar uma garrafinha de água naquele passeio. Então, esse é o objetivo. Ser uma bolsa que depois você possa usar também no seu dia a dia, tá? Ó, vou fazer aqui, vou passar uma costura com um pé de máquina aqui, ó. Ponto número 5. Para rebater aqui, senão esse forro, a gente rebate o canal de zíper do forro, porque senão depois o forro vai ficar subindo aqui, atrapalhando a abrir e fechar esse zíper. Vou cortar aqui. Tem aqui minha costura, meu canal costura rebatidinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado e nosso canal de zíper fica pronto. Vou passar o zíper, né? E o canal de zíper vai ficar pronto. Bom, aqui nosso canal de zíper então tá feito, né? Tá prontinho aqui, ó. Cursor passadinho, já passei o cursor. A gente já aconteceu mais de uma vez de esquecer de colocar o cursor no canal de zíper. Aí então eu já vou refilar aqui o pedaço do zíper que sobra. Já aconteceu comigo mais de uma vez de esquecer mesmo. Vou refilar aqui, ó. De esquecer de colocar o zíper. Mas eu fiz uma mala, né? Assim, uma bolsa grande, tipo uma mala. E era para 2, eu separei 2 cursores para essa mala, porque era uma peça grande, né? Demandava mais de um cursor. Acabou ficando só com uma. Sorte que era para eu colocar material de desenho, de pintura, para mim, para eu mesmo, né? Precisava organizar. E eu olhei e pensei, poxa, isso aqui ficou perfeita, sabe aquela bolsa perfeita com vivo, arrumadinha, quando eu vi como é que eu ia abrir e fechar a bolsa, né? Então, agora sempre que eu vou fazer assim, canal de zíper, já coloco o zíper
e finaliza, refila, né? Agora eu vou passar a costurinha de segurança, mas tem certeza que não esqueceu o cursor. Costurinha aqui, ponto número 5 também, né? A gente, como acabamos de fazer o rebater a costura, ó. Costurinha de segurança de um lado e do outro. Na beiradinha. Semana passada eu quase fiz uma live no Instagram. Eu ia fazer uma live, mas ainda quero fazer uma live costurando um porta-cartões em couro. Só que eu sou muito estabanada, eu tenho morro de medo de fazer live, porque eu sou muito estabanada. Gravando a aula assim, eu ainda me faço um monte de coisa maluca aqui durante a aula, que não dá para vocês verem, né? Mas que eu tento disfarçar, mas eu faço muita coisa, esqueço coisas, assim, então eu edito o vídeo, a gente edita, arruma, fica mais ou menos, mas ao vivo. Mas um dia eu ainda faço uma live para conversar sobre trabalho com couro, né? Teve muita gente mandar, mas foi muita dúvida. Eu até gravei um vídeo outro dia, eu pensei em gravar uns stories para responder algumas. Sobre trabalho com couro. Muita gente se interessa, mas muita gente tem medo também, né? Mas é muito tranquilo, ó. Rebati, costurinha de segurança, refilamos aqui o que tá sobrando, né, de forro, por isso que eu corto ele meio centímetro maior, sempre, porque ele me dá esse espaço para fazer costurinha de segurança, para errar uma medida, às vezes eu costuro, sem querer, eu puxo um pouquinho mais para cima, fica arrumadinho, mas falta uma medida. Então, assim, nunca falta. Assim, ó, sobra o meio centímetro que eu deixei. Eu posso passar a costura de segurança e refilar tranquilamente. Muita gente tem medo de trabalhar com couro. Medo de comprar, medo de como vai fazer. Mas é só começar. Tem que ter medo mesmo, porque vicia. Vicia e trabalhar com couro é muito bom. Totalmente diferente de trabalhar com sintético, no bom sentido de totalmente diferente. Ó, já vou achar o meio aqui. Eu falo, se você estiver assistindo e tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem no Instagram que eu respondo, tá? Referente à costura, de modo geral. Tá fazendo um projeto, tá na dúvida, ideia para como eu faço modelagem disso, ideia de alguma coisa, tá? Pode ir lá que eu respondo. Todo mundo que manda mensagem eu respondo. Eu gosto de ajudar, porque muita gente não responde, né? Não é todo mundo que responde. E eu, como já fui, ainda sou aluna, né, de algumas pessoas que trabalham, principalmente professores de costura, trabalham com couro, então, assim, a gente tem muita dúvida. Ó, marquei o meio e o meio. Já deixo o canal de zíper pronto também. A gente tem muita dúvida, não é toda pessoa que grava vídeo no YouTube que está disponível para responder, mas eu respondo todo mundo que manda mensagem. Então, se tiver dúvida, numa comunicação amorosa e gentil, como sempre, eu vou sempre responder com um sorriso para vocês aqui do lado de cá, tá? Com a maior gentileza que eu puder sempre. E você também faça suas perguntas de uma maneira proveitosa, criativa, tranquila, porque eu vou estar super tranquila para responder também, qualquer dúvida que você tiver. Então, vamos montar o canal de zíper inteiro, né? Que assim a gente também já fica com essa parte pronta. Eu não vou colocar tirante, tá? Nessa bolsa. O tirante lateral, tá? Essa bolsinha é tipo uma mochilinha, aqui não cabe um tirante. Então, vou, ó, alinhar aqui, tá? Vocês viram que eu cortei esse daqui com 7, esse daqui com 8, né? Então, ele encaixa aqui direitinho, ó, perfeitinho aqui. Frente do meu sintético, olhando pra frente do meu canal de zíper. Frente do forro, olhando pra frente aqui do meu forro, aqui atrás do canal de zíper.
Às vezes as pessoas ficam nervosas por elas não compreenderem, né? Elas ficam com aquela sensação de, nossa, eu não dou conta de fazer, ela explicou, não consegui entender. Às vezes a pessoa faz perguntas de uma maneira... graças a Deus aqui no canal, assim, vocês que me seguem aqui, que acompanham o trabalho, são pessoas maravilhosas, assim, sempre muito gentis, educadas, fazem suas perguntas de maneira tranquila, mas tem pessoas, assim, a gente vê comentário às vezes que não faz sentido, né? Ó, um pé de máquina, frente com frente, alinhadinho, agora eu vou só fechar. Às vezes não faz sentido as pessoas nos comentários na internet são muito... às vezes muito violentas no jeito de comentar, né? Às vezes você tá nervosa, você não entendeu? Pergunta. Aqui tem a cremadeira. Pergunta que o professor te responde, né? A gente procura responder. Ó. Começo e finalizo com retrocesso. A gente procura responder da maneira sempre mais legal possível, para vocês conseguirem entender, conseguir fazer a peça. Vender a peça, sabe? Conseguir fazer um dinheirinho extra. Ou um hobby. Costurar é muito curativo. Ó, fiz assim, agora a gente desvira aqui, ó. E rebate a costura, igual a gente rebateu a costura aqui. A gente vai fazer isso dos dois lados. Puxar aqui assim, pra ficar bem retinho. Costura desse lado. Eu tô sempre pedindo aqui, sabe? A gente pode conversar à vontade, tranquilas. Esclarecendo dúvidas, a gente vai se conhecendo, vamos fazendo amizade. A gente tá aqui para ser uma comunidade de artesãs com amor. Ó, vou devagar para não errar. Retrocesso ali, eu fiz no finalzinho, nem tinha necessidade, mas pelo hábito mesmo do retrocesso. Rebate a costura, corta a linha. Fazer a mesma coisa, aí fica feitinho. Vou fazer a mesma coisa do outro lado agora. Frente do meu principal, olhando para frente aqui do canal de zíper. Alinho aqui, né? Beirada com beirada, parte de cima. Venho aqui com o forro, frente do forro de novo. Olhando para frente, né? Eu tava aqui, eu trouxe para cá. Aí depois a gente começa a parte tenebrosa da aula, que é ao vivo, que muita gente tem dificuldade. E eu não cortei estruturador, né, pro fundo dessa bolsa, mas eu te aconselho a colocar. Cortar o TNT, tá? Todo fundo de bolsa precisa de estrutura, na minha opinião. Algumas não, que a proposta às vezes não cabe, mas o fundo da bolsa precisa de estrutura. Né? Aqui, ó, cabe um pedaço de TNT, corta 1 centímetro menor aqui, 1 centímetro menor para cada margem, ou meio centímetro para cada margem, meio centímetro em volta, não é muito, meio centímetro. Passa cola e cola o TNT aqui para estruturar esse fundo, inclusive eu vou fazer isso. Prontinho, já estruturei. E aqui eu vou seguir um pé de máquina, ponto tá no 3,5 ali. Um pé de máquina, eu tô achando que eu não mudei o ponto quando eu rebati aquela hora a costura. Vou olhar. Ó, um pé de máquina. Venho aqui, passo. Retrocesso no começo e no final, né? Tiro aqui. Colei TNT, tá? Coloquei, estruturei com TNT o fundo, igual eu falei. Eu nem... Mas toda bolsa é bom que tenha, né? TNT, ó. Coloquei, costurei. Colei aqui o TNT, o meu ficou meio torto, mas é bom deixar uma margenzinha, né? Ficou maior para um lado que para o outro a margem, mas tudo bem, ó. Em toda a estrutura. Certinho aqui do meu fundo, agora tá estruturado com TNT. Agora a gente desvira aqui. E assim. Vou arrumar esse TNT certinho aqui.
tá assim, a gente vai agora rebater essa costura aqui, vai fazer igualzinho. Abaixa bem aqui, um pé de máquina. Deixa eu dar uma olhada no meu, que eu acho que eu não mudei pro ponto número 5, não. Vou rebater no mesmo ponto, para não ficar com o número 5, outro com 3,5. Mas pode rebater aqui com o ponto número 5, que é o nosso ponto de acabamento. Tá, só nessa lateral que ela vai ficar com um pontinho 3,5 aqui. Prontinho. Aqui. Rebatido. Agora a gente faz a costurinha de segurança aqui em volta, né? Vem aqui, acopla aqui na máquina, ó. No ponto número 5, de preferência, que é um ponto largão. E vamos circular aqui, né? O nosso fole. Fazendo nossa costura de segurança. Que facilita muito na hora do fechamento da bolsa. Essa costura, ela auxilia a gente na hora de fechar. Porque fechar a bolsa com o forro aqui solto, o forro e o fole soltos, assim, um separado do outro, igual tá aqui assim, ó. Né? Pode ser que tá solto, assim, na hora de fechar, fazer o fechamento é péssimo, né? Atrapalha muito. Se você não dominar bem isso, pode colar. Vai ser trabalhosinho também, mas pode colar. Ou colocar dupla face nas extremidades, assim, e colar com dupla face. A costura de segurança acaba sendo o método mais eficaz que a gente tem para esse tipo de coisa. Uma costurinha lá de bordinha, que depois some lá na costura final, não aparece, e ela auxilia mantendo essa parte aqui. Essa peça fica fechada, agora aqui tá fechadinho, ó, fole tá fechadinho, vira uma peça basicamente única. Já aqui tá marcadinho os meios, né? Aqui não dá pra ver com... E temos aqui nosso canal de zíper pronto. Tá? Canal de zíper feito, reservamos uma parte importante já pronta também. Agora eu vou montar a alça, porque é uma parte muito importante, a gente não pode esquecer de nenhum processo desse, então eu vou montar essa alça aqui. É uma bolsinha cheia de processos, né? Aqui tem aquele pedaço de prada que eu falei pra vocês, 66 por 8. Vamos entender agora o que eu vou fazer com ele. Vou tirar aqui o dupla face em volta. É aqui na partezinha aqui de baixo também. Que eu coloquei aqui, né? Tirei. Agora eu vou trazer aqui assim. E vou fazer um virado. Como eu vou fazer esse virado? Assim, ó. Eu vou virar aqui na minha linha de referência. Aqui a minha não ficou muito boa, não, mas eu vou, ó. E vou deixar uma orelhinha sobrando de cada lado, tá vendo? A gente não fecha totalmente. Deixa aqui esse pedacinho assim aberto. Fecha só aqui o meio dela. Não, mentira. Aqui pode fechar tudo. Minto. Aqui não precisa, porque a gente vai fazer virada. Olha que tava na minha cabeça, tava essa ideia. De verdade. Mas só faz o virado inteiro, não precisa deixar a orelhinha mesmo, não. Porque agora que eu lembrei que essa daqui é uma alça que a gente vai fazer direto aqui. Agora eu vou pegar aqui a minha alça, né? Vou ver aqui o lado dela. Nem vou costurar aqui, que aqui a gente precisa fechar, né? Costurar para poder manter essa tira aqui solta, ó. Então a gente tem que fazer essa costurinha. Deixa eu fazer ela aqui. Ó, passei aqui, né? Aqui dentro, passei, deixei um pedacinho assim. Viro aqui dentro assim, ó, nessa argolinha aqui do meio, aqui de dentro. Eita, meu, tá tudo grudando aqui no dupla face. Ó, deixa já o mosquetão aqui. Não, deixa eu ver aqui, depois eu passo. Venho aqui, viro assim, ó, um pedacinho. E vou passar uma costura aqui.
que segurar essa meia argola aqui, que ela tá ponto 3,5, tá? Opa, essa argolinha aqui dá um trabalho. Passei aqui uma costura. Cortar a linha aqui do lado de cá também, fechando aqui essa meia argola aqui dentro, né? Esse pedacinho aqui. Trazer ela bem aqui na pontinha para eu passar mais uma costurinha aqui para reforçar, né? Que isso daqui vai segurar o peso da bolsa. Eu deixei um pedaço muito pequeno aqui. Acaba ficando muito em cima, mas eu vou vir aqui um pouquinho mais para cima. Deixa eu ver se eu consigo desse lado de cá. Deixei um pedacinho de uns 3 centímetros e eu achei bem pouco. Vou passar aqui assim. Isso, acho que dá mais um pé de máquina, tá bom. Você pode fazer esse reforço aqui do jeito que você quiser fazer, tá? Se quiser deixar aquele pedaço, um bom pedaço, e fazer aquela costurinha, um quadrado com um xizinho dentro, né, costurado, para deixar bem firme, bem seguro, tá? Aqui eu só fiz 2 costuras, ó, né, para deixar preso aqui. Agora eu vou passar o mosquetão aqui dentro, né? Queima sempre a pontinha, eu tô sem o isqueiro aqui, tá? Tá aqui assim, né, o mosquetão tá aqui dentro, isso aqui tá aqui. Agora eu venho e passo de novo a minha meia argola aqui dentro, ó. Tá aqui o... Pra quem não sabe, enfim, né, e talvez é iniciante, tá vendo, quer fazer também, ó. Passo aqui e passo aqui dentro de novo, tá? Isso aqui. Agora aqui você regula a alça, tá vendo? Aqui é a parte que a gente costurou. E aqui tá a parte que vai regular a minha alça, tá? Pra cima, pra mais e pra menos, tá? Deixar assim, aqui fica o mosquetão, aqui fica assim mesmo, tá? Que eu não vou limitar o espaço dele, mesmo porque se a gente costurar não vai ter como subir e descer isso aqui, né? Vamos lá pra ideia aqui. Então agora eu fiz isso daqui, já deixei fechado, parei ali, porque agora eu vou passar um dupla face nessa ponta. Cadê aqui a ponta da fita? Eu vou passar aqui assim para facilitar, que eu quero fixar ali. Aqui. Vamos agora aqui, ó. Vou vir aqui, marcar o meio dessa minha fita, dessa minha tira. Já tirei a película, né? Pode ser com a canetinha. Eu vou fazer uma coisa que eu não devia, que é desfiar aqui, porque eu tô sem a canetinha de sintético. Marcar aqui o meio, ó. Vou acoplar aqui no meio da... Eu tenho um desenho aqui, não tem? Vou acoplar aqui no meio dessa linha. Até um pouquinho mais pra cima, então não vou precisar. Eu vou colocar aqui 1 centímetro mais ou menos pra dentro da margem de virado que eu fiz. Né? Tem que ser no meio com meio pra dar certo na hora de dobrar. Agora eu vou dobrar, fazer aquele virado que a gente faz tirante sempre, ó. E já vou fazer acabamento só de um lado, né? Porque do outro lado, já vou dobrar aqui um lado, depois eu já dobro o outro. Em cima da linha do meio, a gente dobra igual a gente faz o tirante de alça. Ó. E é interessante dobrar isso aqui, que eu não pensei antes, isso aqui já tô gravando a aula, eu não vou parar para fazer agora. Vai demandar muito tempo, mas interessante nessa alça, se você fizer também de sintético, usar cola de contato, tá? Passar a cola bem passadinha para ficar bem fechado, tá? Que a cola de contato dificilmente vai abrir. Aqui eu vou ter que passar uma costura especial aqui. Opa, ali tem óleo de máquina. Eu deixo um pouquinho ali se eu precisar usar. Espaço. Ó, fazer o virado aqui. Opa, saiu da linha. Em cima da linha. Antes de soltar aqui, deixa eu já colocar um clips. Virar aqui ao contrário.
E agora derrubar tudo que tá aqui, derrubar tudo que tá aqui do outro lado. Virar aqui em cima. Eu espero que isso dê certo. Ó, a gente vai fazer um virado em cima. Acho que aqui a minha tira aqui tá um pouquinho... Ela deve ter ficado torta. Deixa eu começar virando de cima pra baixo. Bom, aqui eu pausei pra ir lá na mesa fechar, pra ficar bem certinho, né? Porque aqui tá muito ruim o espaço aqui, que fica uma tira bem longa. Agora eu vou fazer pesponto de um lado e do outro, como eu faço sempre. Deixa eu colocar um clipe segurando aqui, esse viradinho, de um lado e do outro. Ponto número 5. Esse pesponto pode ser feito a 3 milímetros mais ou menos, tá? De distância da borda. E aqui, ó, a gente vai fazer uma viradinha. Aqui a gente vai fazer uma viradinha. Chegando aqui eu vou virar ali para fechar ali atrás. Tem que ficar bem juntinho. Deixa eu ver mais um ponto. Vou virar bem rentezinho aqui a borda, a uns 2 milímetros da bordinha aqui do virado. Ó, vou costurar aqui, devagar a gente vem. Ó. Aí veja que tá muito grande, vai dar mais um ponto. Viro aqui e sigo meu pesponto. Se você quiser dublar isso aqui, fazer 2 vezes essa medida e colar um aqui atrás do outro, pode ser, mas se não, dá pra ficar com bom acabamento, eu acho. Tá? Vou dublar com uma tira de montana, né, de 4 centímetros, rentezinha, vai dar uma alça bem grossa. Aqui em cima a gente não faz porque essa parte, acabamento, porque essa parte de cima, vou dar só um retrocesso, essa parte de cima aqui, ela vai ficar dentro da mochila, né, do espelho traseiro ali da mochila para poder compor nessa alça. Então, não preciso me preocupar com esse acabamento aqui de cima, tá? Ele pode ficar assim, que ele vai ficar pelo lado de dentro e vai ficar certinho. E desse lado, ó, a gente tem aqui a junção perfeitinha com o acabamento com o virado que a gente fez. Certinho aqui. Aqui eu pensei, fica bonita essa alça desse jeito, né? Ela fica bem maleável, mas aqui eu tenho medo de abrir por conta do dupla face, ó. Esse meio aqui, ele já fica aberto. Por isso que a cola de contato aqui, bem passada e bem coladinha, passa um rolinho, passa alguma coisa para deixar bem coladinho, para não ter o risco de abrir, tá? Ou a gente pode passar um pesponto de beiradinha aqui e um pesponto de beiradinha aqui, é isso que eu vou fazer. Que assim que eu vender essa bolsa, eu posso ficar sossegada que a minha cliente não vai ter essa questão de repente a alça tá aqui abrindo, ó. Eu vou vir aqui. Aqui eu tenho uma linha, né? Eu vou fazer desse lado de cá, eu faço um pesponto bem na bordinha e aqui outro pesponto na bordinha. Ou se você falar, ah, não, assim acho que vai ficar feio, eu não quero esse monte de costura, porque assim tá tão bonito, gente. Dá até dó de fazer isso. Se eu tivesse passado cola de contato, eu não faria. Eu deixaria retinho, rentezinho, bem bonitinho aqui. Como eu passei dupla face tende a soltar com o tempo, então eu já sei que isso aqui pode ficar aberto. Ou dependendo do manuseio, né, que tá bem juntinho, ó, tá bem coladinho, mas você pode fazer isso daqui de novo, dublar, vem colocar um em cima, colar um em cima do outro, e fazer essa costura de bordinha, o mesmo acabamento aqui embaixo, ó. Você pode vir aqui assim, colocar, fazer aquela costurinha, do mesmo jeitinho aqui, fazer um virado para fazer acabamento. Ou uma tira de montana de 4 centímetros também, que vem bem juntinho aqui.
E também dá. Eu vou passar um pesponto aqui. O meu ficou um abertinho aqui, mas depois eu faço coloco um detalhezinho aqui, que enfeita isso aqui. Aí vai ficar assim, ó, com uma costura aqui no meio. Tô passando desse lado, que é mais fácil, que eu tô vendo onde tá a marca, né, da costura. E do outro. Mas você não precisa fazer assim, lembrando que é uma solução para o meu caso aqui, que eu não usei cola de contato. Se tivesse usado... Bom, costurar dos dois lados, eu tenho isso aqui, ó. O meio fica com essa costura. Se isso te incomodar, mas também, olha, ó. Aqui, mesmo se eu fizer assim, ainda aparenta, mas isso daqui não abre, né? Tá costuradinho. Aí vai do gosto de cada um, né? De que cada um de vocês achar. Aí a gente vai ter essa margem aqui de ampliação. Se você quiser utilizar a alça chique no tamanho total, que é 66 e aqui tem 43... ou 1,40 m, essa bolsa não precisa de uma alça tão longa assim. Então é bom ter uma... Aí como você coloca o regulador de alça, então a pessoa vai poder usar de acordo com a necessidade dela, né? Pode ser só essa alça chique, eu tinha só esse pedaço de alça, senão eu teria usado só um pedacinho de Prada, né? Então eu peguei o Prada para fazer a alça, mas... Então, se você também pode utilizar a alça prontinha, a alça da nossa bolsa linda, ficou bonita essa alça, mesmo com a costura central, tá? Ela ficou bem arrumadinha. Também pronta, a alça pronta, canal de zíper pronto. Agora vamos para o vivo, nossos tirantes também já costurados, a gente tá com 50 minutos de aula, 52 minutos já, mas também já estamos com bastante coisa feita aqui. Agora vamos montar aqui o nosso vivo. Se você for usar um vivo pronto, pode pular esse pedaço da montagem do vivo. Eu só vou montar um com vocês aqui. Mas antes de montar esse vivo, já vou pegar um dos espelhos, tá? E já vou aqui achar o meio do espelho. E sim, essa bolsa passamos viés nela. Eu não gosto de acabamento com viés, mas esse tipo de costura aqui não tem outro jeito, né? A gente precisa passar. Achei o meio em cima e embaixo do espelho, agora o meio no outro lado. Passei aqui. Agora esse outro lado. Ó, cortadinho, achamos o meio. Temos também, já deixamos os espelhos aqui, né? A gente pode, você pode já colocar o espelho aqui da bolsa, tá? Ó, avesso com avesso. Já alinhar, né? Deixar ela bem certinho. E pode passar a costurinha de segurança prendendo isso aqui. Pode prender com dupla face, passando em volta do espelho. Pode prender com cola de contato, se você quiser, tá? A costura de segurança, para mim, é sempre a maneira mais fácil, mas teve uma época que eu não conseguia fazer costurinha de segurança. Essas costuras de bordinho eu não conseguia fazer. Então, para mim, era colar, tudo era colado, né? Mas agora eu passo costurinha que fica melhor. Não cortei bolso, vocês viram que não tem bolso, mas essa bolsinha vai ficar perfeita com bolso. Pode colocar um bolso aqui, eu colocaria um bolso metade aqui da medida, e do outro lado, outro bolso da mesma metade para baixo, tá? Eu não vou colocar bolso nessa bolsa, mas agora é a hora de você pegar aqui, cortar o bolso que você quiser bolso com zíper, um com zíper, o outro metade aqui, divisória, o que você quiser colocar de bolso, tá? Essa é a hora. Então, vou pegar aqui, assim, e sem contar com o espelho frontal, vamos trabalhar os espelhos agora. Pra gente não esquecer, para nenhuma etapa ficar de fora, antes do vivo, né? Tem que aqui fazer as costurinhas de segurança e depois acoplar o nosso lindíssimo bolso ao espelho frontal da bolsa, né? Tem que achar aqui o meio aqui embaixo desse espelho aqui
do bolso, né? No meio do bolso, não do espelho, do bolso. Ele tá passando, por isso que ele não costurou. Não fechou aqui embaixo, na costurinha de segurança. Ele tá passando um pouquinho o tamanho do bolso e do forro. Tem que lembrar que esse tamanho na hora de refilar, contar com o volume da espuma, né? É que aqui o meu tá um pouquinho maior mesmo, fica um pouquinho maior. Achar o meio aqui, pra gente poder centralizar o meio aqui no fundo do bolso, ó. Costurinha com costurinha, vem dar um piquezinho aqui no meio. Assim a gente tem marcado o meio. Pra eu poder colocar ele aqui, ó, centralizadinho com o espelho da bolsa. A gente vai colocar aqui e vai costurar em volta aqui do bolso todo e acoplar ele no espelho frontal aqui da nossa bolsa. Bom, então vamos, já fiz costura de segurança aqui, já prendi os espelhos aos dois forros, os forros aos espelhos aqui nos dois lados. Então agora eu vou pegar aqui meu espelho frontal, vou vir aqui, lembrando que a costurinha de segurança, ela é só uma costurinha de segurança mesmo, tá? Não existe a pretensão de que ela seja uma costura perfeita, tá? Ela não precisa ser uma costura perfeita, ela precisa ser uma costura que auxilie no fechamento da peça, tá? Inclusive aqui embaixo, ó, tá aberto, vai me atrapalhar. Deixa eu ver se eu consigo passar alguma coisa aqui. Um pouco mais pra cima. Quando ficar aberto, pode fazer isso, tá? Você só vem assim, ó, não precisa retrocesso nem nada. Só fechar, porque às vezes a gente passa tão na bordinha que não pega. Alguma coisinha fora do lugar já não pega a costurinha, né? A gente refila aquelas sobrinhas chatas que fica ali do lado. Ó, vou posicionar. Aqui, vou aproveitar aqui meio com meio. Pode posicionar com dupla face? Pode posicionar com dupla face, tá? Cuidado só para não ficar depois dentro do bolso aquela colinha chata da fita, tá? Mas acho que não vai ficar, porque aqui vai ter costura suficiente. Pode posicionar com dupla face. Vou colocar aqui meio com meio. Ver se posiciona bem certinho aqui. Eu tô enxergando o meio desse espelho? Não, né? Deixa eu marcar aqui de novo. Maior um pouco e fica mais fácil. Posicionar meio com meio. Eu vou só clipar, tá? Pode colocar dupla face para posicionar. Começar clipando aqui. Meio, curvas certinhas aqui. Ver se tá tudo direitinho, tudo tá batendo aqui. Agora é só posicionar direitinho o bolso, né? Bordinha com bordinha, ó. Vai colocar etiqueta. Pode posicionar as suas etiquetas de metal. Pode ser em cima do bolso, se for colocar algum tipo de etiqueta diferente. Vamos ver se tá retinho isso aqui. Tá certinho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho a impressão de que não tá. Posicionar a bolsa é bem chato, né? Olhando ali, a medida tá certa. Mas eu tenho a impressão de que aqui tem que ficar um pouquinho mais pra cima, pra ficar certinho. Acho que assim tá melhor. Alivia a pressãozinha aqui, né? Que a gente mudou de posição. Isso aí, conferir é sempre melhor do que a gente já pegar e fazer. Aí depois... Agora a costura de segurança aqui também, ó. Costurinha aqui em volta, para prender o bolso aqui no espelho frontal. Aí se você decidir não passar o vivo aqui nessa peça, só... pular essa parte. Finalizar aqui, pular a próxima parte, na verdade, né? Que é a parte que a gente vai costurar
o vivo nos espelhos. Prontinho. E esse bolso ainda vai ser, quando a gente colocar o canal de zíper e o folha aqui, né, ele ainda vai ser costurado no lugar certinho. Isso aqui é só mesmo para manter ele no lugar. Tá, então tá aqui, tá acoplado já nosso bolso com matelacê aqui no espelho frontal. Forro mais para baixo, ó, quando a gente olha aqui nossa vista, a gente não vê o forro, só quando a gente olha aqui, né, porque eles querem a gente costura ele um pouquinho mais para baixo. Aqui tá tudo ok, tá tudo certinho. Prontinho. Agora é hora do vivo. Agora eu vou tirar aqui o dupla face. E só vou mostrar pra vocês como é que eu vou fechar, porque eu não vou costurar, tá? Eu vou costurar direto no corpo da bolsa. Se você quiser fazer esse trabalho aqui com cola de contato, passa a cola de contato no pedaço de prada, passa a cola de contato no vivo. Essa aula vai ficar bem longa, mas tá bom, é uma aula de uma peça bonita, bem arrumadinha, né? Duas peças, na verdade. Talvez eu grave a bolsinha numa aula à parte, né? Talvez eu faça isso. Aí eu passo dupla face em 3 fitas para isso, para poder colar. Aqui não sei se dá para vocês verem, mas eu vou começar quando eu estiver passando aí por perto, vocês já vão ver o que tá acontecendo aqui, ó. Que eu consigo fixar esse vivo, esse espaguete. Eu não gosto de encapar vivo, sabe? Pegar o vivo plástico e encapar. Prefiro encapar espaguete, eu acho bem mais interessante o resultado do que encapar o vivo mesmo, aquele vivo plástico. Vai ficar uma camada bem grande de... Isso aqui que eu faço, eu coloco aqui para eu poder grudar o espaguete. Vocês não sabem a importância que é esse espaguete ficar grudadinho assim. Ele estando assim, ó, grudadinho aqui no meio, ele vai ajudar muito na hora de fechar, porque eu preciso fechar bem apertadinho, tá? Tem que ser bem justinho. Agora eu venho aqui bordinha com bordinha, e o espaguete estando colado no meio, proporciona deixar ele posicionado aqui onde ele precisa ficar. Ele tem que ficar aqui nessa pontinha aqui, tem que ficar essa bolinha bem certinha aqui, ó. Essa parte gordinha do espaguete, do vivo, né? Tem que ficar bem aqui. E ele colado, igual ele tá aqui com dupla face, ele adere bem assim. Agora é só colar pontinha com pontinha, né? E esse vivo, o espaguete colado lá no meio, ele não sai do lugar, então ele fica bem colocadinho. Sem colar o espaguete, esse vivo tende a não ficar bom, tá? Tende a não funcionar. Com o vivo já encapadinho, ó, certinho aqui. Eu tenho aqui um pedaço de tira de prada, medindo 23 por 2,5. Eu vou cortar aqui um pedaço de mais ou menos uns 8 centímetros para servir. Eu só colo o vivo, quando eu uso dupla face, na hora de já adicionar ele aqui no espelho frontal, tá? No espelho da bolsa, quer dizer. Peguei aqui um pedacinho de 8 por 2,5.
Tá, vou colocar aqui, posicionar, centralizadinho aqui no meio da bolsa. Vou pegar aqui o vivo que eu acabei de fazer. Vou colocar ele aqui, centralizadinho também. Trago aqui e vou costurar. No ponto número 4, mais ou menos dá para colocar esse vivo. Porque a gente vai costurar ele mais, depois a gente vai fazer o fechamento da bolsa e passar viés, ele vai ser bastante costurado. Aí, costurar o vivo a gente não tem segredo, né? Do mesmo jeito, eu vou costurar esse espelho aqui com vocês, que é o frontal, é o mais dificinho por conta do bolso e tudo mais. E o outro eu vou trazer pronto pra gente já acoplar o canal de zíper no corpo da bolsa. Ó, retrocesso para começar. Como sempre, a gente já sabe, essa mão aqui apoia o vivo para ele não vir para cima. E essa daqui vai posicionando o vivo no corpo da bolsa. Essa parte aqui eu vou mais devagar. Se você estiver usando máquina doméstica aqui, uma agulha número 18 ou 20, né? Porque o Prada é um sintético 08. Super maleável, né? Mas aqui, mais se estiver costurando vivo plástico, então, aqui tem várias camadas, tem espuma, tem sintético. Aí o que eu não preocupo em costurar o vivo bem aqui, grudadinho no espaguete, tá? Aqui até um pouquinho mais de folga na costura. A gente faz para poder... A gente deixa uma folguinha, né, um espaço para poder depois costurar e não aparecer essa primeira costura que a gente fez. Vou subir aqui, vou começar a fazer essa curva aqui. Posiciono. Essa curvinha de 2 centímetros, ela fica mais quadrada, né, mais quadradinha na aparência do que redondinha, né? As curvas mais arredondadas são essas maiores mesmo, de 3, 4,5. Ela é uma curva pequenininha, então a gente costura ela devagar, assentando o sintético, ó. Vocês só vão me ver usando vivo plástico se eu fizer alguma peça como estojo, onde a proposta seja mais divertida da peça, sabe? Um silicone, um plástico cristal. Aqui dentro da tesoura, já vou cortar ele aqui, ó, bem rentezinho aqui dentro do meu acabamento. Duro. Isso. Falta de posição para cortar, na verdade. Aqui tem um pedacinho que tá me atrapalhando também, de espaguete. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Vamos ver se ele solta. Soltou. Aí eu venho finalizando aqui. Chegando aqui perto, eu já desço o acabamento. Pra eu já finalizar aqui. Deixo ele bem retinho aqui. Ó. E dou um retrocesso aqui em cima do acabamento mesmo. Venho, corto a linha. E já refilo tudo, ó. A sobra de linha com a sobra de sintético. E tem aqui, então, acopladinho vivo no espelho aqui da frente da minha bolsa, dianteiro da bolsa. E sim, esqueci um detalhe importantíssimo. Por isso que eu preciso deixar eles bem na minha frente. Esqueci os tirantes, mas não tem problema. É até bom acontecer, pra gente ver o que a gente faz quando a gente estiver costurando, sem experiência de costura, e esquecer essa parte. Deixa eu colar esses tirantes aqui. Vai dar mais trabalho, vai dar mais trabalho. Isso é fato. Vai ser mais trabalhoso se a gente não esquece, é mais fácil, que já fica pronto. A gente esquece, tem que descosturar um pedaço, né? Deixa eu colocar uma fitinha aqui dentro, assim, para ajudar isso daqui a manter fechado.
facilitar posicionar. Vou fechar um aqui, né? Um das argolinhas pequenas, né? A gente precisa desses tirantezinhos aqui. Eles serão aqueles que vão segurando os porta-garrafinhas, né? Então, a gente precisa deles. Deixa eu colar aqui em cima, assim. Só para manter, a gente cola assim para manter fechadinho, né? O tirante. Esqueci deles. Agora que eu olhei, pensei, eu não posso esquecer de pegar os tirantes. Se eles não ficarem na minha frente, eu faço uma bolsa sem tirante para alça. Já fiz, inclusive. A distração, a cabeça tá tão focada naquilo que eu tô fazendo, nem a distração, é foco. Que eu esqueço, né, não pensei na hora nos outros processos, ó. Esse daqui agora vai sair uma aqui de cima, daqui de cima vai ser bem rentezinho aqui. Então, o que a gente faz? Nessa hora eu vivo o plástico, é até mais fácil. Eu vou vir aqui, quer ver a medida? Deixa eu passar para vocês a medida. Tá na modelagem. A quantos centímetros de distância você pode acoplar. O meu aqui na modelagem tá a 3... Deixa eu colocar aqui a régua. Isso. A 3,5 centímetros de distância daqui para dentro, tá? Eu vou tirar e vou acoplar o meu aqui de olho nessa medida. Tá? Deixa eu já abrir aqui, ó. Desfaz a costurinha. No pedacinho só que a gente vai acoplar, ó. A gente vem e abre só o pedacinho de costura que a gente vai precisar para... Opa, esse daqui é um tirante pequenininho, mais do que uns 3 pontinhos aqui já vai ser o suficiente. A gente fez um ponto largo, né? Ó, abri aqui um buraquinho, né? Ó, abri aqui um buraquinho. Vou vir com o meu tirante menor aqui em cima e o maior embaixo, tá? Vou vir aqui, eu quero que ele saia assim, ó, só um pedacinho aqui na parte de cima. Então, venho aqui e só passo por cima. Eu vou começar com o retrocesso, seguro ele bem no lugar onde eu quero que ele fique, paradinho. Começo com o retrocesso aqui, ó. E venho com o retrocesso aqui, prontinho, costurado. Assim, tem gente que acha que assim é até mais fácil de acoplar tirante do que você posicionar e costurar o vivo por cima. Você vem, abre aquele pedaço de tirante, costura, dá retrocesso antes, passa por cima e retrocesso depois, né? Para não ceder nossa costura. Tá colocado aqui, ó. Um aqui. E agora o de baixo a gente vai ver. Posicionar na mesma. Vou posicionar, deixa eu pegar essa régua que tem marcação, que é de 5 centímetros, vai ficar mais fácil para mim. Tentar colocar na mesma, tentar não, precisa ficar alinhado. Então, esse aqui foi a 3,5, a 3,5. Aqui embaixo, a gente tem a diferença do... Ó, aqui eu tô conseguindo a 2. Só virar a régua certinho assim, ó. Eu vou ver aqui onde é que eu vou colocar esse daqui. Na mesma distância. O meu aqui ficou com... Tô medindo aqui 2 centímetros mais ou menos. Vou abrir ele aqui. Deixar a medida, depois eu guardo a régua. Lembra que o nosso aqui é chanfradinho, né? É bom a canetinha de sintético para marcar pra gente, fica muito mais fácil. Deixa eu ver se já deu para abrir aqui um pouquinho. Provavelmente já vai